E hoje a gente vai falar sobre autocontrole. Imagina só você tendo o autocontrole do seu ser, né? Da sua mente. Como será? Como vai ser você dentro da sociedade, lá no local de trabalho, lá na sua família, na igreja, na escola, onde você estiver, onde você for, como será bacana, ótimo, maravilhoso. Você só tem a ganhar com isso se você tiver um autocontrole, se você conseguir controlar, né, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas reações, que é o que a gente tem para a gente trabalhar. Durante o dia a gente vai sentir muitos sentimentos, né? Sentimentos, a gente vai sentir as coisas. A gente vai se emocionar e também a gente vai ter reações. Vai acontecer as ações que vão vir de pessoas ou de coisas, sei lá, ou da própria natureza, e a gente vai ter que conviver com isso. Até contar uma historinha rápida de uma senhora que procurou um médico, porque o médico era muito amigo da família, né? A família era uma família muito simples, humilde, mas este médico tinha um apreço muito grande por esse casal. E a mulher procurou o médico para que o médico conversasse com o esposo, porque o esposo era aquele tinha costume de jogar na Mega Sena, e o esposo ganhou na Mega Sena. Só que quem sabia era a mulher, porque a mulher quem fazia os jogos ia lá, levava e ela conferia. E o esposo ganhou na Mega Sena. E ela sabia que se ela dissesse ao marido, poderia acontecer algo complicado, né? Dele ter emoções na hora ou reações que poderiam prejudicá-lo. Então ela procurou o médico, que era muito amigo, e contou a história, pediu ao médico para conversar com o esposo dela. E aí o médico, de repente, está lá no seu consultório, quando chega o seu Raimundo. Aí o seu Raimundo, o médico pergunta: seu Raimundo, e aí, o que o senhor está sentindo? Eu disse: nada, não sei nem por que a minha mulher me trouxe hoje para vir aqui consultar com o senhor, porque hoje eu estou bem, eu não estou sentindo nada, estou legal. Ah, peraí, deixa eu ver aqui, né, sua pressão, deixa eu ver aqui sua temperatura, aí, deixa eu ver seu olho aqui, foi olhando uma coisa e outra. Aí pegou já ali um calmante, né, com água. Tome aqui. O que eu tenho, doutor? Não estou sentindo nada. Não, é só isso aqui. É a pílula da alegria, a pílula da felicidade. Quero que você tome isso aqui para poder, né? Que era para acalmar o velho. E foi conversa vai, conversa vem. Ele chegou e disse: olha, pronto, você não está me vendo, está vendo que eu estou bem, então eu não vou perder tempo não. Aqui deixar o senhor aí, tem gente aí fora querendo falar com você. Eu vou embora. Eu disse: não, peraí, calma aí. Me diga uma coisa. Se por acaso algum dia o senhor ganhasse na Mega Sena, você joga na Mega Sena? Joguei essa semana. Vou até perguntar à mulher, parece que já saiu o resultado, mas eu não sei ainda não. Eu vou perguntar à mulher. Aí ele falou assim: mas se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Ele disse: doutor, eu faria o seguinte, vou ser bem sincero com o senhor, eu gosto muito de você, você é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho você como se fosse um pai meu, um filho, uma coisa assim maravilhosa. Então eu sei que você é um homem muito bondoso, então o que eu faria? Eu pegava a metade do dinheiro, eu ficava para mim. A outra metade eu daria para o senhor. Quando ele disse isso, o médico estava em pé, caiu para trás, gente, e morreu. Né? Então o médico estava muito preocupado para controlar o paciente, para que ele não sentisse nada, mas ele em si não se controlou com a questão da emoção, né? Da reação na hora que soube. Ele sabia, ele tinha certeza que realmente o seu Raimundo daria a metade para ele. Então nessa hora ele cai para trás e morre. Certo? Então no dia a dia pode acontecer algumas coisas desse tipo, pode, verdadeiro, quando você não tem um autocontrole, a pessoa pode matar alguém, né? Não tem autocontrole, pode ofender alguém. Então, o autocontrole é necessário para que a gente se dê bem na vida e também possa fazer as pessoas também se darem bem também. Então, o autocontrole, o que quer dizer? Controle é um controle sobre si mesmo. Você tem que ter um autodomínio, né? Você tem que ter um equilíbrio, como aquela gira. Você tem que ter cabeça feita, né? Entendeu? Cabeça feita. Então, se você tem autodomínio, você tem equilíbrio, você tem cabeça feita, você tem condimento, então
dá para você passar bem, né? Dá para você viver bem e não perturbar outras pessoas. Então o autocontrole é a capacidade de controlar. Se você tiver a capacidade de controlar os seus sentimentos, as suas emoções e suas reações, você poderá viver bem melhor. Você pode ter, aliás, uma qualidade de vida bem melhor. Diz uma passagem em Tiago 1, né, na carta de Tiago 1,19, diz assim, ó: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Será que nós estamos prontos para ouvir qualquer coisa? Alguma coisa que alguém queira nos falar? Será que a gente está pronto para ouvir? Seja ela que venha, que mexa com o nosso sentimento, com as nossas emoções ou com as nossas reações. Aí ele diz assim: tardio para falar. Que a gente tenha calma de falar. Será que quando as pessoas falam com a gente não quer logo falar logo? Aí ele continua: tardio para se irar. Então isso aqui foi uma carta de Tiago, muito boa, um pedacinho só um versículo, que a gente tenha, né? Que a gente esteja pronto para ouvir. Sei lá, de repente alguém quer falar alguma coisa e a gente pode, no falar da pessoa, mexer com nossos sentimentos, mexer com nossas emoções, mexer com a nossa reação. Então, que a gente esteja pronto para ouvir, né? E não fale, responda na lata, né? Dê um tempo, né? E se irá muito pior. Tem gente que às vezes adoece ou ficando com raiva ou ficando muito alegre. Tem essas duas lados. Às vezes tem gente que não pode nem ter alegria demais, que vai sentir problemas, né, de pressão, de coração ou coisa desse tipo. Então é bom ter cuidado. E o que é autocontrole emocional? É emocional, né? O autocontrole é a habilidade de tomar as rédeas da emoção. Então, se você tem como controlar, né, a emoção, em especial as mais fortes, tem emoções muito fortes, como a raiva. A gente já sabe que a raiva, se as pessoas que têm muita raiva, que vivem direto com raiva, se ela não morrer do coração, né, se ela não morrer de outra coisa, ela vai morrer do coração ou de câncer. Se ela tiver muita raiva, porque a raiva produz substâncias no organismo altamente venenosas, né, que vai lhe deixar com dor de cabeça, vai lhe deixar com diarreia, vai lhe deixar você pirado, né, maluco, porque emoções fortes, como a raiva, é complicado. Então, apelamos para a nossa capacidade de autocontrole. A gente tem que apelar, eu tenho que me controlar. Não posso ter raiva, não posso sentir ira, né? Então, por exemplo, quando tentamos manter o foco numa tarefa que deve ser realizada sem distrações, não pode ter nenhuma distração, e a gente quer fazer aquela tarefa. Claro que se você tiver um autocontrole, vamos dizer aqui, por exemplo, às vezes a gente vê na televisão aqueles caras que estão num prédio aqui, aí tem a rua e tem outro prédio do outro lado. Eles colocam um fio, né, de um prédio para outro, e o cara vai atravessar aquele fio, só um fio, né, de um prédio para outro. Alguns levam a vara, que aquela vara serve para controlar o centro de gravidade, né, da pessoa, né, que está ali. Mas, meu amigo, o cara fazer um negócio daquele ali tem que estar muito, né, muito bem. As emoções têm que estar beleza, né, sentimentos também. E as reações do que pode acontecer, um vento, sei lá, um barulho que pode acontecer na hora, passar um avião lá não sei onde, passar um motoqueiro com aquelas descarga meio maluca, né? Então, imagina só. Então, a pessoa tem que apelar para o autocontrole. Então, na sua vida, por favor, eu já falei ontem, falo novamente hoje, quando você for fazer suas provas, seus concursos, seus vestibulares, você tem que ter um autocontrole. Você não pode estar ali emocionado, com emoção, né? E com medo, será o que vem, o que vai cair na prova? Você não estudou? Estudou, então faça o que você estudou. Então, controle seus sentimentos, suas emoções e suas reações para que você tenha uma vida de qualidade, que isso nós chamamos de autocontrole, certo? Dicas simples para você não se estressar no trabalho. Você não se estressar no trabalho, né? O autocontrole é a capacidade de controlar sentimentos, a gente já falou, controlar emoções e reações. Um exemplo público de fala de autocontrole é um caso onde
um grande diretor de uma grande empresa, ele teve que se desculpar por demitir um funcionário publicamente. Ele demitiu um funcionário e viu que não era aquilo para ter feito, então ele teve que ter humildade de reconhecer: eu errei. E foi ao público e pediu desculpas por aquilo. Imagina só, gente, vamos orar, rezar, pedir ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a Nossa Senhora, aos anjos santos, pedir a todos os santos, né, que os nossos políticos, principalmente, os nossos empresários que estão, né, altos empresários, que eles tenham um autocontrole, que eles saibam que as pessoas precisam viver também, que eles tenham autocontrole sobre a ganância, né, sobre o egoísmo, sobre a corrupção, que eles não provoquem isso, porque vai sobrar muito para a gente. Eu tenho dito que o Brasil é um dos países melhor que o mundo que pode existir na face da terra. Se tiver outro país mais gostoso do que o Brasil, Deus deixou lá com ele lá. Porque igual o Brasil são poucos países, gente. Mas, infelizmente, os moradores, né, os indivíduos que moram no país e que são egoístas, são corruptos, eles acabam deixando o Brasil envergonhado, deixar o Brasil com muitos pobres, pessoas morrendo, pessoas nas ruas. Ontem, na leitura de ontem, gente, eu achei bacana demais a leitura, a primeira leitura, né, de ontem, só era uma leitura, o Salmo e o Evangelho, contou a história de Elias, né, que Deus mandou Elias conversar com um rei chamado Acabe. Esse rei chamado Acabe, ele queria um terreno que tinha ao lado da casa dele, e ele até propôs a compra lá do terreno, a troca, né? Mas como aquela terra era de herança, né, de um homem chamado Nabote, Nabote tinha aquele terreno como herança do pai. Então ele não quis trocar, não quis vender. Não, era um direito dele. Não era porque Acabe era rei que ele tinha que aceitar a proposta de Acabe. E o que acontece? Jezabel, que era a esposa de Acabe, percebeu que ele não estava bem, perguntou por que era. E ele contou que é porque tinha feito uma proposta a Nabote e Nabote não aceitou. Não aceitou. E qual era a proposta? Era a proposta do terreno. Ela falou assim: não se preocupe, esse terreno já é seu. Já é seu. Olha só o que Jezabel fez, a esposa de Acabe fez. Ela fez uma carta para os anciões, que era, né, os manda-chuva, depois do rei, eles é quem fazia uma reunião e decidia o que poderia acontecer com as pessoas, com as coisas. Então fizeram uma reunião e Jezabel mandou dizer que fizesse uma reunião, os anciões fizessem uma reunião, que eles arrumassem 2 pessoas para, na hora da reunião, acusar Nabote, que Nabote estava sendo infiel ao rei, estava falando mal, estava... Mentir mesmo, mentir. Que é o que acontece, a gente vê que acontece nesse dia a dia pelo este mundo afora, está acontecendo muito essa questão de aparecer pessoas para dizer: isso é verdade, isso eu vi, isso, aquilo outro. Mas cadê a prova? Então, mas naquele tempo que mandaram o rei, o que acontece? O pobre do Nabote, quando foi para fazer reunião, que os anciões falaram, né? Olha, Nabote tem feito isso, e tem desagradado ao rei, vocês sabem, né, o que pode acontecer. Ora, imediatamente entrou 2 caras e disse realmente que era verdade, que sabia, que tinha ouvido aquilo dele, e tudo na mesma hora, todos que estavam ali, levaram Nabote para fora do local e mataram Nabote, deixaram ele todo, né, quebrado mesmo, quebrado até ele morrer. Então o que acontece? Deus não gostou disso. Daí Deus mandou Elias falar com Acabe sobre o que tinha acontecido, né? E Elias jogou pesado como Deus mandou, que ia acontecer com Elias, com Acabe, né? Ele ia se dar muito mal na vida dele por ele ter feito aquilo, e a mulher dele também, né? A mulher dele ia ser comida, né, pelos os cachorros, pelos cães. Aí sabe o que Acabe fez? Acabe, quando viu a história de Elias, que Deus ia fazer aquilo com ele, Acabe acabou fazendo jejum, se vestiu de roupa muito simples, colocou cinza, vamos dizer assim, sobre ele e se arrependeu profundamente. Aí Deus, olha só como o autocontrole é importante. Deus, vendo que ele se arrependeu de ter feito aquilo, Deus simplesmente parou. Elias, com Acabe, nada.
deixa ele quieto. Enquanto ele tiver vida, vai ficar do jeito que está. Agora Jezabel não, vai pagar do jeito que eu já falei. Você pode procurar no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 17 ao 29, conta essa história. Então o que acontece? Deus teve um autocontrole sobre Acabe, porque Acabe se arrependeu. Acabe se enjoou, se arrependeu. Então ele falou assim, com ele não, mas os filhos dele vão sofrer o que ele ia sofrer. Então, você, papai e mamãe, evite de estar fazendo besteira, né, de estar pecando aí, para você não complicar a sua geração, né, seus filhos que vão vir para frente, seus netos, porque Deus é assim, certo? Ele diz que quando alguém acerta, até a centésima geração vai ser abençoada. E se errar, até a quarta geração será amaldiçoada, terá maldição sobre essas pessoas. Então, vamos ter cuidado. Então, você vê que até Deus, ele usou do autocontrole, como ele usou em outros casos, né? Que ninguém vai contar tanta história aqui para não compridar a coisa. Mas Deus também usa do autocontrole. Então, o homem é bom que ele use do autocontrole. Olha, durante um estudo realizado em 54 países, teve um estudo que foi feito em 54 países, em que os entrevistados, eles foram convidados a listar suas forças de caráter. E o autocontrole foi a menos citada. Olha só, a pesquisa feita em 50 países, 54 países, e as pessoas tinham que listar, né? Listar suas forças de caráter. Força de caráter. E o autocontrole quase ninguém colocou na sua lista. Então, por que não colocaram? Porque as pessoas que foram entrevistadas estavam conscientes que não tinham autocontrole. Olha só, então nós poderemos estar dentro de uma sociedade, gente, dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, né, no seu estado, no seu país. Nós podemos estar no meio de um monte de gente destrambelhado, porque não tem autocontrole. Pessoas altamente malucas, sem juízos, né, altamente perdidas. E aí, se elas não têm autocontrole? Não vão ter autocontrole sobre nada, né, sobre o dinheiro, vão passar a mão mesmo, meter a mão no bolso e que se dane quem quiser, entendeu? Vão invadir as terras, seja de quem for, vão mandar matar, não gosto daquele cara, vou mandar matar aquele cara e acabou-se. Não gosto daquela família, vai morrer todo mundo, entendeu? Então nós estamos, infelizmente, por essa pesquisa que foi feita, as pessoas não citaram o autocontrole como uma força de caráter. Então nós estamos nas mãos de Deus. Ó Deus, Pai, caminha conosco, para que a gente possa ter autocontrole e se livrar das pessoas que não têm. Porque se a gente estiver convivendo com pessoas que não têm controle, aí a gente vai pagar caro, com certeza, né? Então, em termos geral, nós vamos conversar alguma coisa, né, sobre o autocontrole. Uma das coisas que a gente tem que fazer é enxergar o quadro geral. O que quer dizer enxergar o quadro geral, né? As pessoas estão mais propensas a exercitar o autocontrole quando conseguem enxergar a floresta e não só uma árvore, só uma planta. Então a pessoa que tem autocontrole, ela enxerga no geral. Quando ela vai, às vezes, até praticar um crime, ela pensa logo, mas tem minha mãe, vou envergonhar minha mãe, meu pai vai morrer do coração, meus filhos vão pagar caro por isso, que vão dizer, olha, o filho do criminoso, entendeu? A pessoa, aqui nós estamos citando um exemplo assim, a pessoa enxerga, não enxerga uma planta, ele enxerga a floresta toda. Então é isso que nós temos que fazer. Quando eu preciso tomar alguma decisão que está dentro do sentimento, da emoção e reação, a gente tem que olhar, procurar no todo o que vai acontecer. Se eu fizer isso aqui, o que pode acontecer? Então, faça isso para que você se dê bem e as pessoas que estão do outro lado, que ia sofrer, também não venha a passar por isso, né? Em vez disso, lembrar periodicamente do objetivo final, né? O objetivo final ajuda a promover o autocontrole e evitar o desânimo, né? Então, se a gente pensar e imaginar tudo o que pode acontecer se a gente fizer aquilo, tomar aquela decisão, o que poderá acontecer? Então, isso
Se você pensar bem direitinho, você não vai ficar depois desanimado, triste, arrependido, talvez pagando caro por isso. Uma das coisas também para você ter um autocontrole, dormir bem. Tem pessoas que depois do celular, né? Tem gente, já existe uma pesquisa que mais ou menos 40% das pessoas deixam de fazer sexo para estar no celular. Já imaginou aí, né? Eu acredito que já deve ter subido esse número, né? As pessoas deixam de estar com a esposa ali fazendo sexo, ou sei lá, ou conversando, alguma coisa, é um no celular, outro no celular, né? Então, não estão dormindo bem. E existe um estudo que foi feito na Universidade de Washington, indica que a privação do sono, você não dormir bem, ele drena, ele fecha, ele segura a glicose que vai para o córtex, né, pré-frontal, reduzindo o combustível necessário para o autocontrole. Então, se você não dorme bem, então vai faltar glicose, que a glicose é importante, não pode ser acima, né, de 100. Então, do sono, se você não dorme bem, então o seu cérebro vai sofrer com problema de falta de glicose, e aí, o que vai acontecer? Você vai perder o controle. Aí de repente, não dormi bem, por isso que eu estou assim zangado, já acorda logo zangado, já acorda logo com raiva, acorda logo revoltado, né? Porque não dormiu bem, né? O sono é restaurador, o sono é necessário que a gente durma e entre em sono profundo para que possa restaurar as forças que a gente gastou durante o dia, né? Inclusive, durante o estudo foi identificado, sabe o quê? Que a privação do sono favorece comportamentos não éticos, como trapaças e falsificação de recibos, de documentos. Então, pessoas que não dormem bem, elas têm até facilidade de serem falsárias, né? Serem pessoas que não têm ética, porque não tem controle, né? A mente não deixa nem a mente pensar e vai fazendo qualquer coisa que possa aparecer na frente dela para poder desgastar a si mesmo e as outras pessoas. Gente, tem patrão, tem empresário, executivo, gerente que empurra muitos serviços para um funcionário ou para todos os funcionários. Ele acha que isso vai arrebentar. Estou mandando fazendo muito trabalho, a produção vai ser muito grande, tudo bem. Vamos dizer que a produção vai ser muito grande, mas o funcionário ele fica propenso a comportamento antiético. Ele pode muito bem ali fazer um serviço mal feito, né? Que vai prejudicar o patrão, e ele diz assim, eu acho bom. Por que ele manda fazer tudo, tanta coisa, que a coisa para uma semana inteira ele manda fazer num dia só, né? Então, se você achar que vai estar sobrecarregando o seu funcionário, o seu amigo, né, você está perdendo com isso. Por isso que as jornadas de trabalho, elas existem na lei para que seja respeitado, porque se você trabalhar além do que o organismo já é preparado, né, que já vem de muito tempo, vai prejuízo para o patrão. Quer ter um autocontrole? Relaxe, tem que relaxar, né? Na visão popular do controle, do autocontrole, nós devemos controlar os impulsos, né? Combater tentações. Quantas tentações a gente tem, né, durante o dia de pessoas, do próprio inimigo de Deus, né? E exercer ativamente a força de vontade. Você tem que ter força de vontade para fazer a coisa certa, para que você possa ganhar com isso e também a sociedade. Um outro estudo da Universidade de Lyon, né, descobriu que as pessoas preparadas com palavras que sugerem ação, pessoas que estão ali, mas aí elas são preparadas, mas todas as palavras dela têm a ver com ação. Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Ei, vamos aqui, vamos continuar. Então, o que essa pesquisa diz? As pessoas que estão sobre isso estão mais propensas a tomar decisões impulsivas, né, rápidas, sem pensarem, sem ter o autocontrole, que vão prejudicar os objetivos, né, a longo prazo. Vai ser pior. Mas, por outro lado, a gente tem aquelas pessoas que estão preparadas para descansar. Gente, vamos descansar um pouco, né? Tomar uma água, tomar um café, conversar um pouquinho. Então, pessoal, vamos parar, né? Vamos parar, tá bom, por agora,
né? Então, essas acham mais fácil evitar decisões impulsivas. Pessoas que não estão sujeitas, né, vamos lá, vamos ter que continuar, tem que terminar, tem que isso. Vão estar propensas a fazer coisas erradas ou impulsivas ou até surgirem acidentes, né? Então, ou seja, focar-se sempre no avançar, né? No avançar pode resultar em um comportamento mais arriscado a decisões impulsivas. Essa e avançar, né? Às vezes a gente tem palestras, né, que vem pessoas que vêm dar palestra para funcionários de alguma empresa e fica nessa coisa toda, achando que pode ter vantagem. Então é bom que esses palestrantes estudem a questão do autocontrole, porque eles podem simplesmente estar prejudicando a empresa e vai prejudicar os funcionários. E prejudicando a empresa e os funcionários vai prejudicar também a comunidade que precisa daquele serviço. Então, outra coisa necessária, faça exercícios em curtos períodos. Sempre entra a questão dos exercícios físicos, né? Então, você pode, durante o dia, fazer várias vezes um alongamento, né? Uma coisa desse tipo. Sai, dá um tempozinho, né? Tem a hora do almoço, tem a hora da merenda. Sai para respirar, fazer alguns exercíciozinhos rápidos, porque isso aumenta o fluxo, né? E o oxigênio na mente, quando você está fazendo esse exercício, que pode explicar o aumento de capacidade de autocontrole. Quando você faz exercícios, né? Isso porque o córtex, o pré-frontal, é o responsável pelo autocontrole. Então, se você faz exercícios, claro que tem a questão da endorfina, né? Que a gente fala sempre, que algo que a gente chama da felicidade. Se você está fazendo exercício, você está aumentando o seu autocontrole, né? Até mesmo exercício respiratório, né? Às vezes quando você está muito nervoso, se você fizer um exercício rapidinho ali, você tem tudo para se acalmar, porque você joga oxigênio principalmente para o cérebro e também para todo o corpo, né? Então, por isso, não importa o quão ocupado você é, planeje incluir pequenos exercícios durante o seu dia, principalmente você que trabalha muito, né? Estuda muito, né? Certo? Você não pode pegar 4 horas de estudo seguido. É tanto que nas horas aulas, né, a gente chama hora aula, mas são 50 minutos de aula, o professor sai e entra um outro, né? E aquele período de troca de aula em termos de 3 a 5 minutos para o próximo professor que entrar controlar a turma, né? Porque a turma saiu de uma jornada de 50 minutos e estão ainda voltado, né, para tudo que estava acontecendo antes, até que o professor seguinte consiga fazer chamada, controlar, colocar os conteúdos, né? Ele leva uns 5 minutos mais ou menos. Então é bom que você estude, mas tenha sempre, né, exercícios, ou, né, sair para tomar uma água, um café, não ficar direto. Se você ficar direto, você vai estar estudando errado, você está jogando no lixo o seu esforço, né? Uma outra coisa para o autocontrole, conhecer a si mesmo. Então, se você conhece a você mesmo, você vai evitar muitos acidentes. Rapaz, eu não vou não. Às vezes eu digo assim, meu filho, vale resolver isso para mim? Porque se eu for, eu não sei se vai dar certo, né? Aí, meu filho, minha filha, liga aqui para essa pessoa, converse sobre isso. Às vezes eu até saio. Então, você procura se conhecer. O autocontrole emocional, ou controle de impulso, como você queira chamar, são fundamentos da inteligência emocional. Conheça-se, né? Para que você possa gerenciar suas emoções, os seus impulsos, as suas, né, reações, o seu sentimento. Você tem que se conhecer. Vamos fazer aqui algumas perguntas. Depois de começar, você acha difícil parar de falar? Você não quer falar. Às vezes está com um problema com alguém, você não quer dizer nada. Mas quando você começa a dizer, você tem vontade de parar de falar ou vai até não dar mais? Então isso é autocontrole. Outra coisa, você é capaz de manter positivo e confiante em circunstâncias estressantes? Tem uma circunstância que vai ser totalmente estressante para você, mas você vai conseguir ficar tranquilo, com autocontrole? Tem que se perguntar isso. Outra coisa que ele pode perguntar a você é se você se mantém paciente em situações irritantes. Sabe? Aquela situação irritante. Quer dizer, se você não se mantém paciente em situações irritantes, uma das coisas que você não pode ser
vamos dizer, recepcionista, né? Está na recepção de uma empresa. Então tem certas coisas que a pessoa não consegue trabalhar ali porque ela não vai aceitar a reclamação que a pessoa está trazendo, dizendo isso, dizendo aquilo. Então você pense sobre isso, né? Depois que você começa a falar, você dispara ou você controla? Você se mantém confiante em situações estressantes? Você fica em situações irritantes? Você ainda fica paciente? Eu acho é meio complicado, né? Como você pode imaginar aí, essa capacidade é a marca de um líder experiente. Então, se você conseguir passar nessas 3 perguntas, você é um líder. Pode lhe darem liderança de pessoas, como foi dada a Moisés, 3 milhões de pessoas, que você vai dar conta. Se você conseguir passar nessas 3 perguntas que a gente fez. Se sim, parabéns para você, Deus lhe abençoe, né? Portanto, invista. Você tem que investir em conhecer a você mesmo, se você quiser desenvolver o autocontrole. Então, para você investir em você, talvez você vai precisar, né, talvez de alguém para conversar, né, de um, vamos dizer assim, sei lá, um psicólogo, ou mesmo um treinador, né, que a gente chama, né, um treinador, né, um mestre, um professor, alguém religioso, para você conversar, para a pessoa dizer, ou então ler a Bíblia para ver como é que você vai se comportar. Você vê que Deus se comportou com Acabe de uma forma diferente, quando Acabe resolveu reagir de outra forma. Se arrependeu, fez jejum, aí Deus, opa, eu não posso mexer com esse cara. Tem que deixar ele sem mexer com ele. Então, evite a fadiga das decisões. Olha, gente, essa questão de você se decidir, mulher tem muito isso, né? A questão de quando vai para uma festa, veste uma roupa, veste outra, veste uma... Às vezes vai no cabeleireiro, chega em casa, olha, não gostei não, aí refaz de novo, vai no outro cabeleireiro, ou então ela mesma improvisa ali. Então tem muito isso. Ó, Steve Jobs, que foi considerado um dos homens muito inteligentes, né? Que já morreu, Steve Jobs, muito inteligente, na parte de TI, né? Certo? Tecnologia da informática. Steve Jobs, ele fazia, sabe o quê? Ele, apesar de muito inteligente, mas ele era indeciso. Então, para ele não ter fadiga nas decisões, quando ele saía de casa, ele tinha 2 tipos de roupas: calça jeans e camisa preta. Pronto. Calça jeans e camisa preta. Então ele não tinha que gastar neurônio se ia com aquela camisa azul, a vermelho, a, sei lá, a listada, a bordada, não. Não quero saber de confusão na minha cabeça com o negócio de roupa. Então ele vestia roupas, calça jeans e camisetas preta. A mesma coisa aconteceu com Obama. Também descobriram que Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, ele tinha também esse problema de escolha de roupa, desde criança. Aí tomou uma decisão. Pronto, eu vou fazer o quê? Já como sou um executivo, né, virou presidente, eu vou usar ternos azuis e cinza. Só esses 2 tipos de terno. Todo terno que comprar azul é cinza, ou é só cinza. Não tinha muita dificuldade para escolher qual ia vestir, porque só era 2 tipos, né? Talvez um dia saia de azul, outro dia de cinza, depois azul, depois cinza. Então ele não queria, eles, como uma pessoa muito ocupada, eles não queriam gastar os neurônios com coisas desnecessárias. Então, evite a fadiga das decisões. Comigo, gente, acontece um negócio engraçado, que quando eu vou numa feira ali, vamos dizer assim, eu vou comprar mangas, né? Aí eu vou comprar lá 40 mangas, por exemplo. Eu confesso a vocês que as 39, né, as 39, eu escolho bem rapidinho. Mas quando chega para fechar a conta, eu fico, essa, ou é aquela, ou é aquela. Né? Quando eu vou comprar tangerina ou mexerica, como é conhecido no sul do país, no sudeste do país, é a mesma coisa. Aí sabe o que eu fiz? Tomei uma decisão, sabe de uma coisa? Eu vou pegar logo a última. Aí outra aqui, essa aqui vai ser a última. Se eu for comprar 30 tangerinas ou 30 mexericas, eu pego uma e coloco aqui, essa aqui vai ser a última. Eu pego uma, 2, 3. Quando eu vou fechar a conta, já tem ela ali, já do lado. É uma coisa que passou na minha cabeça tão boba, mas eu tinha altamente indecisão de pegar a última. E ficava pegando numa e noutra para saber qual eu ia levar. Aí eu tomei essa decisão. Vou escolher a última, agora eu vou escolher as outras. Né? E aí resolvi o negócio. Então, outra coisa
que você tem que fazer para, se você quiser, né? Não, obrigado não. Mas para você ter um autocontrole é a questão de abastecer suas reservas de glicose. Nosso corpo precisa de glicose. Agora, é claro, você tem que ver na quantidade correta, né? Porque tem gente que não toma café, toma açúcar, né? Açúcar com água e acha que está tomando café, porque é tão doce de um jeito que já não dá, né, gente? Então, a glicose é a química que transporta energia para o cérebro. Olha só como é importante, né? Para o cérebro, mas isso em quantidade correta, pela corrente sanguínea, também pelos músculos e outros órgãos, né? E pelos os sistemas que a gente tem, sistema respiratório, digestivo, e circulatório e coisa desse tipo. Então, é a glicose que vai passar em todos os nossos órgãos, principalmente no nosso cérebro, que vai nos dar a capacidade da gente poder ter um autocontrole. Olha que legal, que gostoso, né? Então, vá com calma, procure, né, estudar quantas gramas pode ser utilizada diariamente, né? Então, de forma simples, a glicose é o combustível do cérebro. Glicose, combustível do cérebro. A água também. Não deixe, não esqueça, tá? Os atos de autocontrole reduzem níveis de glicose no sangue. Quando você tem atos de autocontrole, vai reduzir os níveis de glicose no seu sangue. Então, a diabetes, muita gente está tendo aí, talvez pelo estudo que foi feito, né, o que eu estudei, o que eu vejo, que diabetes está sendo desenvolvido em pessoas que não têm controle. Nem tem controle na quantidade de açúcar, né, que usa, e nem tem controle na vida em nada. E aí, por não ter controle, o organismo se descontrola. Tá aqui, você pode estudar, né, e ver, perguntar aos médicos sobre isso, né. E assim, a força de vontade pode ser restaurada aumentando o nível de açúcar do sangue. Por isso, periodicamente, reabasteça a glicose, mesmo que seja com um copo de suco, para fortalecer sua capacidade de manter o autocontrole. Aqui nós finalizamos nosso bate-papo de hoje. Peço a vocês que se inscrevam no canal Zion Linhares, compartilhe com as pessoas. Vamos terminar com o provérbio 25, versículo 28, que diz o seguinte: olha a comparação, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O homem que não pode conter o seu espírito, não pode conter as suas vontades, não tem controle sobre si, sobre a língua, sobre a mente, do que vai falar. Não tem controle, é como uma cidade caída, uma cidade destruída, uma cidade que nem muro tem. Porque isso aqui, como é do tempo do Antigo Testamento, as cidades tinham muros, né? Então nós paramos aqui com o nosso bate-papo de hoje, o nosso programa Nascemos para Brilhar de hoje, com esse assunto autocontrole. Então,